negócio, eu tenho a impressão que a única coisa que me veio da, porque a minha família, o único que virou músico sou eu. Eu tenho a impressão que isso foi do meu avô ouvir aqueles concertos de Eldorado às 8 horas da noite. Eu sou de São Paulo, mas eu morava, passava muito tempo em Santos. Eu ouvia aqueles concertos. E acho que aquilo lá que me veio com a música, deu me envolver com a música. E um belo dia, uma pessoa me mostrou um disco do Art Blakey. Eu tinha uns 14 anos, bicho. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, porra, nossa, não entendi nada, mas eu falei, não, mas eu fiquei maravilhado com aquilo. E a partir daí eu fui pergunta para um, pergunta para o outro, fui num ambiente de músico, fui circulando em São Paulo, e fui tocando, comecei a tocar, qualquer coisa, sozinho, aprendendo. É uma outra época, não tinha nada, bicho, nossa, era uma dificuldade muito grande. Mas eu saía à noite e ia ver os músicos tocarem, e aí me falaram, já tocavam, comecei a tocar sozinho, aí me falaram do Chumbinho. Chumbinho é o nome dele chama João Rodrigues Ariza. Ele foi bicho, todo mundo de São Paulo deve alguma coisa a ele. O nome dele é João Rodrigues Ariza, o apelido dele é Chumbinho. E ele deu aula no Clã, depois faleceu há uns anos atrás, e eu tive aula com ele de bateria. Então, mas na realidade, todo mundo em São Paulo, se há alguém que todo mundo deve alguma coisa, é o Chumbinho em São Paulo. E aí eu tive aula com ele e aprendi a tocar um pouquinho, ele me ensinou um monte de coisa. Eu tive aula com ele, aí comecei queria aprender a ler, eu gostava de música erudita também, por causa, então, acho que é a influência do meu avô. Aí eu fui na Sinfônica de São Paulo. E aí eu tive aula com o Ernesto De Luca, que era o timpanista da Sinfônica de São Paulo. Tive aula com o Cleon de Oliveira, que era percussionista de lá, e o Cláudio Stefan também. Me ensinaram, tive aula de teoria, enfim, aprendi. E aí, olha, 1967, eu era garotão, fui estagiário da Filarmônica de São Paulo, porque eles tocavam lá, então, para pegar a prática, eles me convidaram, então eu comecei assim a ter uma atividade mais profissional lá, mas como estagiário. Esqueci de citar um cara que eu aprendi bastante coisa, foi um cara chamado Douglas de Oliveira também, que era um super músico, um baterista ótimo, que eu trabalhei na Baiuca, era um lugar em São Paulo, famoso lá, pessoal, bateria, um bar de jazz, né? E ele tocava lá, aprendi bastante com ele também. Naquela época, quer dizer, a gente tinha poucos métodos em São Paulo, quer dizer, era uma dificuldade, bicho, não tem nem, é um negócio impossível de explicar hoje para alguém como é que era. Mas eu, vendo tocar e conversando com outros músicos, eu vi que, por exemplo, às vezes era um estudo meio desequilibrado, então às vezes o camarada tinha uma leitura ótima, lia uma barbaridade, mas outra coisa faltava. Ou então o cara, enfim, eu não via eu achava que faltava uma coisa compatível, a pessoa indo estudando, como um curso formal, várias matérias que lá vão se juntar no final. Então, às vezes eu via alguém o cara já tocava bateria, mas ele tinha uma técnica de caixa infernal, mas ele não conseguia tocar outra coisa. Então ele tinha um estudo técnico muito desenvolvido para caixa, para outra coisa faltava. Então veio na minha cabeça que eu falei, bom, eu precisava começar a escrever, dar aula de uma forma que tudo fosse andando no mesmo ponto e não dirigindo a uma coisa, isso aqui, por exemplo, um estudo, a pessoa faria um negócio muito avançado e outra coisa lá para trás. Então eu tentei montar um método equilibrado, quer dizer, é um método que a pessoa vai aprendendo tudo, depois se ele quiser, não, eu quero me aprofundar em tal coisa, tem 300 mil métodos para aquilo lá, você entendeu? Mas não existia, eu acho, não existia na época um método geral, que a pessoa aprendesse tudo, um pouco de tudo e fosse caminhando junto. Era uma coisa, ou era uma coisa ou era outra. Técnica de caixa e bumbo, 300 métodos. Técnica de caixa, 300. Mas uma coisa que uma pessoa que comprasse um método numa outra cidade sem professor, como é que ela vai começar?
não existia, eu acho que não existia na época. Então eu escrevi um método geral, que a pessoa, aos pouquinhos, ela ia tendo uma visão de tudo, e depois, se aprofundando, ela iria comprar outros métodos, que aí sim, aí ela... O método que eu escrevi na época era um método geral. Eu vim para Campinas em 78, mas eu já dava aula em São Paulo um pouquinho, já dava aula em São Paulo, mas eu fui escrevendo assim, mas oficialmente, que esse método, o primeiro método, eu já dava aula assim, né? Mas oficialmente o método saiu em 1990 e pouco. Aí em 2004 que eu consegui, saiu editado pela Vitale, e aí foi para tudo quanto é lugar. Né? Eu sou de uma geração, minha geração era, como é que eu vou dizer? Quando eu virei, eu era amadorzão e comecei a tocar, mas eu era muito ruim. Então eu via o pessoal tocando que vivia de música, os caras tocavam bem. Então era uma coisa assim, quem vivia de música tocava bem. Então quer dizer, várias vezes eu ia tocar e um monte de cara via que eu estava aprendendo, então eu tocava no fim da noite, e eles me deixavam tocar no fim da noite para pegar experiência, porque eu era um garotão aprendendo. Então existia era muito claro quem era amador, quem era profissional. Entendeu? Quer dizer, o profissional realmente ele tocava muito bem. Alguns sabiam ler, outros não sabiam ler, mas não importa. Mas você via o camarada tocar, eles tocavam muito bem. Então existia uma fase que você via que você não passava de um amadorzão e que o nível profissional da época era forte. Que quem vivia de música e tocava, já tocava num nível forte. E hoje eu vejo isso aí, eu acho meio triste, porque o camarada hoje ele compra uma bateria, ou compra uma guitarra, 15 dias depois ele grava um troço, está no YouTube, é qualquer coisa, você entendeu? Então, quer dizer, eu acho que perdeu um pouco essa linha. Então nós vivemos numa época que tudo pode, absolutamente qualquer coisa pode. E o pior, eu não sei tocar trompete, mas se eu comprar um trompete, soprar amanhã e gravar no YouTube, vai ter nego que acha legal. Isso que é o pior, entendeu? Quer dizer, qualquer coisa vale hoje. Tudo pode, absolutamente tudo pode. Não tem mais pera, aquele negócio assim, mas pera um pouco, né, meu? Assim não dá, você entendeu? Não tem mais isso, assim não dá. Eu vejo isso hoje uma coisa lamentável. Lamentável porque tudo pode. Nós estamos numa época que qualquer coisa pode. Pode ser coisa muito boa, mas pode ser coisa muito ruim. E mesmo para coisa muito ruim, tem um monte de gente que acha ótimo. Eu espero que essa maluquice passe, que essa overdose de bobagem passe. Então, quer dizer que, ou seja, que todo mundo sabe que um engenheiro é bom, bicho. Todo mundo sabe um médico bom. Mas um músico bom, não. Então tem cara que não tem a menor noção do que é um músico bom e um nego ruim. Ficou a mesma coisa. Então eu espero que aos poucos, com essa geração que vem vindo aí, vá ajustando esse negócio e que fique assim, quem toca mal e faz esse monte de bobagem, porque seja aos pouquinhos posto de lado pela própria comunidade, você entendeu? Quer dizer, então tem os profissionais que tocam, não importa a área que tocam, mas tem os profissionais e tem os amadores, como em qualquer outra profissão. Então eu espero que gostaria que isso aos poucos fosse acontecendo. Espero, não sei, sei lá, que quando eu comecei, quem era profissional, quem era amador, era muito claro, essa linha era claríssima. E eu espero que fique assim, que eu não espero nada, para falar a verdade, você entendeu? Eu não espero coisa alguma, mas seria bom se voltasse isso aí. Então eu comecei a tocar, fiz de tudo, me toquei em baile, nossa, toquei um monte de coisa. Mas aí chegou uma hora que ou eu tinha que ir para a faculdade ou ser músico. Não dava para fazer as duas coisas e eu já estava tocando. Já comecei a tocar à noite, comecei a tocar com um pessoal legal.
E mais ou menos é aquilo lá, quer dizer, na época, o pessoal, voltando mais profissional, me concedeu essa licença, né? Então eu comecei a trabalhar com bastante gente em São Paulo. E aí é música, né? Aí eu falei, bom, agora já tô, né? Já tô. É um caminho muito longo, mas eu já comecei a trabalhar com um monte de gente, então peguei o gosto. Toquei uns tempos, aí em 72, em 69, aí fui embora para a Europa, eu tocava no Teatro de Arena, em São Paulo, numa peça chamada Arena contra Zumbi, em 69 ou 70, sei lá. Que era na época da ditadura. Essa peça era uma peça de resistência, Arena contra Zumbi. E eu tocava, uma peça do Boal. E aí teve Festival Mundial de Teatro em Nancy, na França. Então eu fui para a Europa tocando nessa peça. E aí eu falei, bom, já estou aqui mesmo na Europa, então eu acabei ficando até 72 lá. E toquei com um monte de gente, fiquei uns tempos na Europa, mas assim, free, tocando com um monte de gente. Mas aí eu já estava, não dava mais para voltar. Aí voltei para o Brasil em 72. E aí voltei já tocando, trabalhando com um monte de gente. É um processo, não teve mas foi indo, né? Agora, essa que eu fui para a Europa foi determinante, né? Porque aí eu fiquei um tempo lá tocando. E aí quando eu voltei não dava mais para fazer outra coisa. Nem queria, mas assim, já fiquei, foi no embalo. Não, eu vi muito nego ruim lá, mas eu vi muito cara muito bom. E lá é a mesma coisa, era a linha daquilo lá, quer dizer, quem era profissional. Você vê que o cara tocava bem, bicho. O cara, você via o grau do cara em lugar bom, lógico. Nego ruim tem em qualquer lugar o tempo todo, mas assim, você vê os caras que levavam a sério. E eu aprendi aquilo lá, bicho. A coisa de brasileiro que eu aprendi lá, pontualidade, bicho. Ali, músico, bicho, ali não tem. Você pode ser o que for. Se chegar atrasado, você está fora. Quer dizer, um monte de pré-requisitos que os caras têm uma história maior que a gente, mais longa, né, bicho? Então, se aprende, você vê que você aprende. Foi legal porque eu convivi com músico de tudo quanto é lugar, americano, inglês, húngaro, o diabo, ela tinha de tudo, você toca com um, toca com o outro, conversa. É, vai vendo aquela coisa que tem caras que chegaram antes, você entendeu? Os caras passaram por muita coisa. Aí eu acho que é parte histórica mesmo, você entendeu? Quer dizer, o nego passou 2 guerras, não sei o quê, papapá. Então ele tem a forma dele pensar é diferente do que eu pensava na época, né? Então eu aprendi bastante com eles, aprendi bastante. Do Brasil, olha, eu ouvi. Nossa, eu fui um cara, eu ouvi bastante coisa. Aqui no Brasil, olha, eu ouvia muito Tambatril, na época eu ouvia o Zimbutril. Nossa, que eu estava começando, né? O Zimbutril, Tambatril, o Hermeto já estava tocando, eu tocava à noite nas boates, se cruzava com esse pessoal todo. Não, o Tambatril não, porque estava no Rio, né? E em São Paulo. Ouvi muito o Tony Williams, entendeu? Foi um negócio marcante. Do americano, eu escutei muito um batera chamado Marty Morell, que tocava com o Bill Evans. Outro cara que eu ouvi demais é o John Christensen, é um camarada da SM, era um baterista de jazz europeu, da época que é infernal, chama John Christensen. Tony Williams, Jacques DeJohnette, Elvin Jones, Edson, aqui no Brasil, Edson Machado, o Chumbinho. Olha, eu ouvi bastante coisa. Então, eu dou aula para bastante gente, dei aula há muitos anos, continuo dando aula, e isso é um negócio que todos os alunos que eu tive que fizeram isso, não porque eu descobri a pólvora, mas para todo, bicho,
você tem que ouvir, meu. Você tem que ouvir música, você tem que ouvir música. Todos os que fizeram isso estão tocando uma barbaridade hoje. Mas eu tenho muito aluno essa última geração, não sei, de uns anos para cá, existe uma resistência muito grande do nego ouvir música. O sujeito prefere ficar estudando 5 horas do instrumento e não ouve nada. Então ele não ouve nada, então ele não sabe, ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Ele ouve no YouTube, quer dizer, vem aquela... O cara tem um pendrive, tem uma tonelada de música, mas o cara não tem a menor ideia de quem é, quem foi, quem que é, por que é aquilo lá. Perde o registro histórico. Então, um dos motivos que eu vejo que muita gente toca igual é isso hoje. Então você vê um monte de negro tocando bem, mas um monte de... Bicho, sai o Zé, entra o João, fica a mesma coisa. Onde está, eu acho, o erro aí? O erro é que o cara não acha que ouvir música é uma perda de tempo. Por incrível que possa parecer. Muita gente dessa geração não ouve música. O camarada, ele ouve o que ele gosta e fica em cima daquele negócio lá o tempo todo, mas ele perde todo o registro. Então ele fica fazendo um negócio ali. Você viu o camarada tocar? O cara toca bem, bicho, o cara toca bem. Mas é um negócio, fica naquele troço ali, ele não tem o registro histórico. O pessoal de outra geração ouvia. Quer dizer, o cara entendia, não sei por que existe, hoje tem essa resistência. O camarada, ele ouvir música era um prazer, quer dizer, e ele não achava que estava perdendo tempo. Era um prazer. E hoje, toda regra tem exceção e existem exceções. Mas hoje a moçada não ouve música. Não ouve música. O camarada, ele ouve o que ele gosta e fica esmartelando aquele negócio ali, mas ele não tem a menor ideia de quem tocou em 1970, 80, 90, quem que é esse, quem que é aquilo, por que que esse toca assim, por que que aquele toca assado. Mistura tudo, vira uma confusão. Sempre tem exceção, lógico, tem vários que são exceções, mas na maioria não. Hoje tem faculdade de música, então, enfim, tá todo esse pessoal, isso aí está aprendendo lá. Assim. Mas no geral, estou dizendo, quer dizer, eu vejo pouca gente gostar de música, para falar a verdade, bicho. Me dá a impressão que os caras gostam do ambiente da música, mas de música mesmo não gostam. Pouca gente gosta. Trabalhei em estúdio que a gente assim, gravava para a moçada. Então o pessoal queria que saísse sei lá, CD, nem CD era uma fita LP. E então o pessoal tinha muito músico de estúdio. Né? Eu como um monte em São Paulo, que a gente gravava e para sair a gente gravava, ao vivo não, né? Eles tocavam, mas para sair se usava, teve uma época que tinha bastante isso aí. Então, acho que isso aí veio de eu tocar muitos anos em sinfônica. O negócio de música, quer dizer, eu sempre achei que a bateria não precisava, como ter um quarteto de cordas, entendeu? Quer dizer, a bateria num nível fortíssimo, quer dizer, o instrumento passa a ser um instrumento também harmônico, para quem tem essa noção, né? Mas eu sempre achei que era possível fazer escrito uma coisa que não era só rítmica, teria um início, um meio, desenvolvia, como é a mesma estrutura, mesma forma de um quarteto padronizado. Introdução, tema, tem improviso, volta, enfim, eu sempre achei que podia ser. E eu pensei nisso, então, na época eu convidei alguns ex-alunos meus hoje, né, porque eu sempre me dei muito bem com eles, e começamos com o Casa de Marimbona. Eu comecei a escrever, começamos aí, e ficou essa formação de hoje, que é o Pepa Delia, o Daniel Gon e o Alex Reis, que é essa formação que nós gravamos o CD em 2004. O CD que a gente tem, né, do Casa de Marimbona. E começou antes, algumas pessoas passaram pelo Casa da Marimbonda, assim, mas a formação final, que nós estamos juntos desde 2004, é com eles. Porque eles são bichos, não tenho nem o que falar deles tocando, né? Não tem nem o que falar, a qualidade deles tocando.
Então, o fato de a gente se dar muito bem, então troca ideia, escreve, um escreve, todo mundo escreve, então e virou. Por quê? Porque para não ficar aquela coisa da bateria solando, não sei o que, não. Quer dizer, é um grupo estruturado, bem estruturado mesmo. Então sempre achei que podia. Era possível fazer um quarteto de baterias organizado, que não teria solo, não teria nada, quer dizer, é um negócio bem estruturado, com começo, meio e fim, bem determinado. Então, eu comecei a escrever, isso eu acho que foi peguei isso mesmo de tantos anos de sinfônica, de orquestra, uma coisa mais orquestral mesmo, trabalho colorido, né? E comecei a escrever para dois músicos, um dueto, não sei o que, fui desenvolvendo. Aí passaram tive várias Casas de Marimbondo, antes de virar o Casa de Marimbondo, inclusive o Casa de Marimbondo, o nome é do Pepa, o Pepa que veio com esse nome. E aí alguns músicos passaram, mas aí a formação final ficou com eles. Aí o Pepa, o Alex e o Belô, o Daniel, né? E porque eles também, quer dizer, são três caras que estão tocando juntos que também são, não tem nem o que falar a qualidade deles tocando, e de composição também. Tanto é que o grupo todos compõem. Então tem música, todos entenderam a minha proposta, né? E já vieram cada um com uma música mais legal que a outra, e casou. Todo mundo se dá bem, que eu acho que você tem que conviver da melhor forma possível na vida, né? Todos, eu fui professor deles numa outra época, que hoje eles não têm nem o que falar. Há muitos anos atrás, todos eles têm uma carreira, uma melhor do que a outra, nível A, e continuamos nos dando muito bem. Não tem absolutamente. O tempo, o momento é agradável. Quando todos se encontram é agradável. Não existe. É só alegria, só bons momentos. E isso é difícil, né? Essa convivência é difícil. E no quarteto tem essa. Todos tocam o mesmo instrumento e todo mundo se dá muito bem. O que é vale a pena, vale a pena. Quando você escreve, eu já penso numa, porque já sabe mais ou menos a onda de cada um, né? Então fica mais ou menos, quando eu vou escrever, eu já penso mais ou menos na, não, esse aqui é esse, aquele lá, e eles também. E eles quando escrevem também, um já conhece bem o outro, né? Já mais ou menos quando dá a parte um para o outro já pensa naquele lá, né? Eu tenho a esperança que isso aqui seja, porque Campinas destruíram a cidade, né? Então, quer dizer, os caras conseguiram, tanto eles fizeram que destruíram. Então, acho que faltava porque não é só o CD, né? Quer dizer, o que está acontecendo aqui é outra. Então, depoimento, enfim, é um início, acho que. Não, o início não, é um recomeço, porque a cidade, quando eu vim para cá em 78, até não sei precisar essa data, mas até 1990 essa cidade acontecia um monte de coisa. Eu tocava no centro de convivência, destruíram o centro, quer dizer, conseguiram destruir o centro de convivência, é inacreditável, né? E teve aquele negócio de festival de jazz, teve o Lona Azul, todo aquele, quer dizer, um monte de gente tocando à noite. E aos poucos foi minguando, enfim, que virou isso aqui. Não aconteceu nem teatro, uma cidade desse tamanho, não tem, é o fim do mundo, entendeu? Agora parece que tá recomeçando. Acho que é um recomeço. Eu acho que isso aqui vai ser um marco muito forte. Está começando com muita qualidade. Porque não é um negócio que não. Quer dizer, é um negócio de extrema qualidade. Quer dizer, com várias. Todo mundo tocando aqui muito bem, várias idades, várias tendências musicais, entendeu? Tem de tudo aqui, entendeu? Então, e de altíssima qualidade. Todo mundo aqui sabe tocar. Então, eu espero que realmente seja o start mesmo porque não é possível uma cidade como Campinas, com quanto músico bom que tem aqui, bicho, é impressionante a qualidade, um monte de música que tem aqui, e a cidade não ficou nesse estado aqui. Está recomeçando, né? Tem alguns lugares aqui que
estão promovendo, enfim. É um lugar, um espaço de convívio, né? Quer dizer, porque também uma coisa que existia, sem ser saudosista, mas o Alex falou a mesma coisa. Antes de São Paulo, como no Rio, você ia num lugar, você encontrava muita gente. Você encontrava muita gente, muito músico, não sei o quê. E agora, cada hora, você não acha mais ninguém, cada um está numa. E aqui também, você achava muita gente, hoje não. Então eu espero que aqui seja essa. É um marco mesmo. Eu acho que realmente parabéns para vocês de estar encarando essa. Porque não é brincadeira, não. Bicho, eu toquei na Major Setório. Major Setório, para quem não sabe, em São Paulo, era a rua de todos os inferninhos. Inferninho, olha que termo que não existe mais, né? Toda aquela. Bicho, toquei em todos aqueles bares, bicho, boates, que hoje não tem mais desse tipo aí, entendeu? Toquei em baile, nossa. Toquei em bar de jazz. Em São Paulo tinha dois bares que eu toquei bastante, que um era a Baiuca, que era um lugar famoso de jazz, outro era o Paddock. Nossa, toquei, eu trabalhei com o Dick Farney, inclusive foi legal. O Dick Farney enfim, é um cara, na época, um cara importante na música brasileira, muito importante. Eu toquei no lugar do Toninho Pinheiro, que não tem nem o que falar, um baterista. Ele, o Sabá, contrabaixista, e o Toninho Pinheiro. E o Toninho Pinheiro foi tocar na época com o César, o São Balanço Trio, e eu entrei no lugar dele. E fiquei trabalhando, na realidade fiquei tocando um ano e pouco no lugar dele. Mais ou menos, um ano, mais ou menos, no lugar dele. Toquei com Tito Mari, Claudete Soares, Paulo Moura. Nossa, toquei bastante, porque era uma outra época, que todo mundo tocava naquela época não existia assim, você tocava com essa pessoa e não. Todo mundo circulava e tocava com um monte de gente ao mesmo tempo, você entendeu? Quer dizer, era uma outra época, era uma outra época. Hoje não, hoje é difícil porque o cara tem tanto compromisso que a pessoa só toca com aquele camarada, é difícil. Quem consegue sustentar uma banda, né, um grupo, né, bicho? Que também não tem mais. Hoje no Brasil uma coisa boa, tem músico bom no Brasil inteiro. Então muito cara vai tocar em uma outra cidade, manda as partes antes, o pessoal estuda, chega, faz um ensaio e aí toca. Sinal que esse tem lugar negro, tem gente tocando bem no Brasil inteiro. O que é bom, né? O que é ótimo. Para aquele negócio de Rio, São Paulo. No Brasil inteiro tem muita gente tocando bem, muita gente tocando bem. A moçada que está vindo aí não é brincadeira, não. Está vindo, já estão vindo faz tempo, inclusive. Não, nem. Não, eu vim porque um amigo é o timpanista da Sinfônica até hoje, chama Orival Borelli. Até hoje, ele é o timpanista da Sinfônica. Falou que estavam reformulando a orquestra sinfônica e estavam precisando de percussionista. E aí ele me conversou, eu vim, fiz um teste e entrei, em 78. E nessa época eu tocava em São Paulo com o Evaldo Soares, um pianista, e o Nico Assunção. A gente tinha um trio lá em São Paulo. Tanto é que nós tocamos em 78, 6 meses na Adega dos Arcos, que é hoje do lado da onde é o Franz Café, lá no Centro de Convivência. Chamava Adega dos Arcos. Então toda segunda-feira o Evaldo Soares é um super pianista de São Paulo, toca no Mancini hoje, e o Nico Assunção. Então eles vinham toda segunda-feira. Começou aquela história de jazz na segunda-feira, em 78. E depois, uns 4, 5 meses, depois não dá mais. Aí é difícil sustentar essa situação, né? E na época, quer dizer, em 78, quando começou essa história, começaram a ter começou a vir um monte de bar. Assim, me lembro que de 80 a 90 aqui não era brincadeira o que tinha de gente tocando bem aqui. Assim. Um armazém, nossa, eram lugares famosos aqui, mas assim, muita gente tocando. Show com tudo, com um monte de gente, quer dizer, era um cenário dos anos 80 a 90 e pouco, não sei precisar, Campinas era muito legal, a música foi muito forte. Depois afundou. E agora parece que está recomeçando de um ano, 6 meses para cá,
Está começando, né? Como é que pode destruir um teatro? Alguém pode me explicar isso aí? Até agora eu não consegui entender isso aí, entendeu? Aqui em Campinas, tradição, derrubaram um teatro antes de eu vir. Antes de eu vir para cá. Tinha um teatro municipal, conseguiram derrubar um teatro. Como é que pode derrubar um teatro? Eu toquei anos no Centro de Convivência, que é um teatro que ganhou prêmio no mundo inteiro. É um projeto do Fábio Penteado. Ganhou prêmio no mundo inteiro. Em 78, isso aí eu fico até arrepiado de falar. Toquei 10 anos naquele teatro. É um projeto que tinha estacionamento, o teatro de embaixo, o Centro de Convivência, o teatro de arena, ele duna, quer dizer, duna para proteger o som de fora para dentro, de dentro para fora, estacionamento, tudo que tinha que ter ganhou prêmio no mundo inteiro. Fizeram o favor de destruir o teatro. Quer dizer, eu tocava na Sinfônica em 87, sei lá, nem lembro mais, choveu no flautista num concerto, 87. Como é que pode passar? Até agora, não, como é que pode o negócio? Um monte passaram várias administrações e fecharam o Centro de Convivência. Tiraram as dunas que protegiam o som, tiraram o estacionamento. Como é que alguém vai no estacionamento? Como é que alguém vai no teatro se não tem de parar o carro? Como é que alguém pode entender? Eu não consigo entender isso aí. Quer dizer, você destruir um teatro, e é uma coisa, parece uma coisa premeditada. Porque como é que você vai tirar o estacionamento de um teatro? Em algum lugar do mundo? Como é que... Tenta explicar para alguém fora do Brasil, olha, tinha um teatro premiado, muito bom, tiraram o estacionamento. Tenta alguém explicar um negócio desse aqui. Aqui conseguiram fazer isso. O Castro Mendes está lá, parece aqui um museu, 20 anos que reforma e não sai do lugar. É isso aí. Então, eu espero, né, que parece que agora parece que estão retomando, abrir um outro teatro, parece que o Liceu abriu um teatro. Como é que uma cidade desse porte, é uma das cidades mais importantes do Brasil, destrói teatro? Quer dizer, o termo exato, podem falar o que quiser, eu não concordo. Destrói um teatro. Os políticos conseguem destruir os teatros aqui. Você entendeu? Quer dizer, é o fim da picada. Nem na guerra, bicho, você vê documentário de guerra, que os caras soltaram bomba, derrubaram o teatro, a primeira coisa que os caras fizeram é reconstruir o teatro. Aqui não tem guerra nenhuma e eles vão derrubando os teatros, entendeu? Então, vamos ver se essa nova administração, seja lá quem for que for ganhar, tem um pouco de vergonha na cara e arruma esse teatro, arruma os teatros aqui. Porque é vergonha na cara, é impossível uma cidade desse porte não ter um teatro funcionando. Público, teatro público, né? Já tinha. O Centro de Convivência, para quem conheceu o Centro de Convivência como eu conheci, aquilo era uma maravilha. É o fim do mundo que fizeram. Eu vejo um camarada tocar muito bem, que foi meu aluno, assim, eu fico contente de eu ter, talvez, participado um pouco daquilo lá. Mas, de qualquer forma, esses que tocam muito bem são caras extremamente talentosos. Você entendeu? Quer dizer, e por acaso eu passei na vida do cara, mas se não fosse eu, seria outro. Porque eles são extremamente talentosos, entendeu? Assim, é cara de ponta. Esses que estão tocando muito bem, não quero citar, são vários, mas eles são extremamente talentosos, estudiosos, e os que tocam muito bem mesmo têm o bom senso, aquele lance do bom senso, daquela coisa, daquele negócio histórico, que o cara vai passando, vai estudando, vai melhorando, vai ouvindo todo mundo, sabe exatamente se colocar num panorama grande. Coisa que hoje, volto a dizer, falta para muita gente, entendeu? Então o cara começa, toca um pouquinho, toca ali, toca aqui, e se acha genial, entendeu? Então, nada contra, mas... né? Você tocar com os amigos é mais fácil, né, bicho? Tocar com os amigos é mais fácil, né? Então, só depois que o cara rodou bastante, levou pancada em tudo quanto é lugar, cara feia, tocou com um monte de gente desconhecida, passou um monte de aperto musical, passou vergonha, isso aí vai dando um lustre em você, você vai aprendendo, e cada vez você vai ficando vendo que você não sabe nada. Entendeu? Quanto mais você sabe, menos você sabe.
Então esses que tocam muito bem, que nós sabemos todos que nós estamos falando, sabem tudo isso aí. Agora, precisa, não é assim, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Todos eles ralaram muito. Mas porque são extremamente talentosos, né, bicho? Nossa, não tem nem o que falar. Né? Todo mundo que ralou muito, ralou mesmo, você entendeu? Ralou, porque não é brincadeira. Se aprender a tocar um negócio, é muito difícil saber tocar. Aprender a tocar bem instrumento é muito difícil. E eu acho que é esse tempo que a pessoa demora, vai maturando, ele sabe como é difícil, né, bicho? Ele vai aprendendo e vai vendo como é difícil. Isso faz... Traduzindo, não sei se... Quem toca bem, se dá bem. Quem ralou muito, ralou mesmo, o cara sabe... Você ouve um camarada aqui que você sabe que é excepcional, você fala, porra, bicho, você sabe o que o cara passou para tocar daquele jeito, você entendeu? Então, quem toca bem, uns se dão melhor, outros se dão menos, mas assim, existe uma... Está todo mundo no mesmo clube. Agora, essa desunião, eu acho que é um comportamento que é o seguinte, quer dizer, é aquilo lá. Tem caras que estão começando, o cara toca guitarra, bateria, qualquer coisa assim, estão começando e não passaram por todo um processo que qualquer um vai passar, você entendeu? Quer dizer, um cara que é engenheiro, bicho, ele demora 5 anos para ser engenheiro, ninguém conhece o cara, ele vai ter que ralar, E uma coisa que eu acho na música, que eu sempre achei muito esquisito, é o seguinte, o camarada toca bem e quer aplauso, bicho, mas se você toca bem, você não faz mais que a sua obrigação. Porra, qual que é? Pô, você não é profissional? Então toca bem, pô. Por que tem que ser uma coisa excepcional? Você entendeu? Cara, por quê? Bicho, você toca bem, então tudo bem, bicho. O cara é médico, o cara é engenheiro. Eu quero ser músico, bicho. Então por que tem que ser uma coisa inacreditável? Nossa, como ele toca bem. Bicho, não faz mais que sua obrigação você tocar bem. Porra, não tem nada de... Nada. Esse negócio assim, nossa, a vaidade, aí entra um negócio assim que realmente... Nos tempos de hoje, bicho, realmente precisa parar um pouco com essa história, você entendeu? O cara se liga, meu, né? Acho que não, bicho. Eu tento fazer o que eu posso, bicho, mas não é professor, não. Tem cara muito melhor que eu, bicho, sem falsa modéstia, entendeu? Sem falsa modéstia. A gente tem bom senso de ver que tem caras aí que não são brincadeira, entendeu? Então está todo mundo no processo. Acho que o resultado final é o que interessa, você entendeu? É o processo, entendeu? Eu sou de uma geração, dei aula para alguns que estão vindo, esses estão dando aula, quer dizer, é esse o processo que interessa, o processo que interessa, entendeu? Fulano de tal, fulano, na realidade, importante é o Dr. Sabin, bicho, você entendeu? Esse cara que é importante, ele fez uma vacina que todo mundo anda, entendeu? Aí sim, o resto acho que está dentro do processo. Perfeito. Que eu acho, né? Aí sim, né? Dr. Sabin aí é foda, né, bicho? Todo mundo, aí o cara, pim, ninguém mais fica paralítico. Aí sim, aí você tem que lembrar. Agora o resto, bicho. Legal. Né? Acho que foda-se, cara. Toca mais, toca menos, quer dizer porra nenhuma, né? Legal. É.